Sabe aquela bebida para relaxar no fim do dia ou para comemorar alguma coisa? É algo super comum, né? Mas e se por trás dessa normalidade toda pudesse se esconder um perigo mortal, totalmente invisível? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre uma crise de saúde pública que surge justamente onde menos se espera. Pois é, a coisa ficou séria e veio à tona com um alerta oficial. Foi no dia 7 de outubro de 2025 que a Organização Pan-Americana da Saúde soltou esse comunicado sobre o risco de intoxicação por metanol aqui nas Américas. Agora, a gente vai fundo para entender que crise é essa. O problema todo está no chamado álcool não registrado, sabe? Aquele que é produzido e vendido por baixo dos panos, fora do mercado legal. É um risco enorme que muita gente nem sabe que existe. E para a gente ter uma ideia do tamanho da urgência desse alerta, vamos olhar para um caso real. Aqui no Brasil, foi um surto bem recente e, olha, bastante preocupante, que acendeu todos os sinais vermelhos. Então, se diga nesses números. Entre agosto e o comecinho de outubro de 2025, apareceram 225 casos suspeitos de intoxicação por metanol no país inteiro. 225. É um número que com certeza deixou as autoridades bem preocupadas. E desses 225 suspeitos, 16 foram confirmados. A maioria deles, aliás, lá no estado de São Paulo. E o pior, 2 mortes foram confirmadas por causa disso e outras 13 ainda estavam sob investigação, uma situação bem grave. Olha, não é para menos que o próprio ministro da Saúde, na época, disse exatamente isso que está na tela. Esse pico de envenenamentos com mortes e tudo forçou uma ação super rápida das autoridades, que chegaram a montar uma sala de crise nacional só para lidar com a situação. Tá, mas afinal, o que é esse tal de metanol e por que ele é tão perigoso assim? A grande questão, e isso é fascinante e assustador ao mesmo tempo, é que o problema não é o metanol em si. O perigo está no que o nosso próprio corpo faz com ele. É como se a gente, sem saber, ligasse uma fábrica de veneno dentro da gente. Então, para ficar claro, metanol é um álcool tóxico. A gente encontra ele em produtos industriais, tipo fluido de limpador de para-brisa, solvente, anticongelante, coisas que ninguém pensaria em beber. Mas, ilegalmente, ele acaba sendo adicionado em bebidas falsificadas. A molécula dele é até simples, mas o estrago que ela faz quando passa pelo nosso fígado é aí que mora o perigo. É uma substância muito, mas muito mais tóxica que o etanol, aquele das bebidas que a gente consome normalmente. Beleza, vamos entender essa fábrica de veneno. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, a pessoa ingere o metanol. Aí, lá no fígado, uma enzima chamada álcool desidrogenase, ou ADH, entra em ação e transforma o metanol em formaldeído. Sim, aquele mesmo do formol. E esse formaldeído é convertido bem rápido em ácido fórmico. Guarde esse nome, ácido fórmico. Ele é o verdadeiro vilão da história, o responsável pelo estrago todo. E o que esse ácido fórmico faz? O ataque dele é direto no coração das nossas células. Ele inibe a respiração mitocondrial. Traduzindo, ele basicamente corta a energia das células. É como desligar a fonte de alimentação. Com isso, o sangue fica superácido, o que é perigosíssimo. Ele também danifica diretamente o nervo óptico e uma parte do cérebro. O resultado? Náusea, vômito, dor abdominal e, o mais trágico, danos neurológicos que podem ser permanentes, principalmente na visão. Agora, vamos nos colocar no lugar da equipe médica numa emergência. O desafio é gigantesco. É preciso diagnosticar essa intoxicação o mais rápido possível. Só que, na maioria das vezes, não existe um teste rápido que diz na hora positivo para metanol. E nessa situação, cada minuto conta. Fica a pergunta: como é que se encontra um veneno que está sumindo do corpo enquanto os seus subprodutos tóxicos, que são o real problema, estão aumentando? É exatamente isso. A equipe médica vira uma espécie de detetive. Eles precisam analisar as pistas indiretas na química do sangue da pessoa. É uma verdadeira corrida contra o relógio do metabolismo. E essa é a parte mais interessante, a história de 2 hiatos. É o grande quebra-cabeça do diagnóstico. No começo, o hiato osmolar fica alto por causa da molécula de metanol circulando. Só que com o tempo, o corpo vai metabolizando esse metanol e o hiato osmolar vai caindo. Ao mesmo tempo, o veneno de verdade, o ácido fórmico, vai se acumulando. E isso faz um outro indicador, o hiato aniônico, subir. E subir muito. É como uma gangorra. Enquanto um desce, o outro sobe. Entender essa dinâmica é a chave para sacar o que está acontecendo. Ok, diagnóstico feito, ou pelo menos com uma forte suspeita. E agora? Qual o próximo passo?
A prioridade máxima, o objetivo número 1, é desligar aquela fábrica de veneno. É preciso parar a produção de mais ácido fórmico imediatamente. Exato. O objetivo é esse: bloquear aquela enzima, a ADH, para ela parar de converter metanol nos seus produtos tóxicos. A ideia é travar a engrenagem dessa máquina. Se a gente consegue parar a produção, aí sim dá para começar a limpar a bagunça que já foi feita. E para bloquear essa enzima, existem basicamente duas armas: o fomepizol e o próprio etanol. O fomepizol é o antídoto mais moderno. A vantagem é que é fácil de dosar e tem poucos efeitos colaterais. O problema é bem caro. A outra opção é o etanol. Isso mesmo, o álcool de bebida. Ele funciona porque a enzima ADH prefere trabalhar com o etanol. Então a gente dá etanol para o paciente, a enzima fica ocupada com ele e esquece do metanol. É mais barato e fácil de achar, mas a dosagem é complicada e o paciente precisa de monitoramento em UTI. Mas calma, só bloquear a produção não resolve tudo. Isso é só metade do caminho. E o metanol e o ácido fórmico que já estão circulando pelo corpo? Eles precisam ser removidos, e rápido. É aí que entra a hemodiálise. Para os casos mais graves, ela é a salvação. É a forma definitiva de tirar a toxina e seus subprodutos do sangue. Basicamente, a hemodiálise funciona como um filtro externo, limpando todo o sangue do paciente. E não é uma decisão aleatória. Existem diretrizes bem claras, como as do grupo X-TRIP, que dizem quando a diálise é necessária. Por exemplo, se a pessoa está em coma, tendo convulsões ou com problemas de visão, ou se os exames de sangue mostram que o pH está muito baixo ou aquele átomo aniônico está nas alturas. Níveis muito altos de metanol ou problemas nos rins também são indicações claras. São critérios bem objetivos para salvar vidas. E tudo isso nos leva de volta ao começo da nossa conversa, o alerta de saúde pública. A grande lição dessa crise toda está no perigo que pode estar escondido nas bebidas. Então, o que as autoridades de saúde recomendam para a gente se proteger? Primeiro, evitar consumir álcool de fontes que não são de confiança. Segundo, desconfiar de preços muito baixos. E terceiro, sempre comprar em estabelecimentos licenciados. E por fim, se depois de consumir alguma bebida surgirem efeitos estranhos, procurar ajuda médica imediatamente. O perigo está justamente no álcool não registrado, que muitas vezes é batizado como etanol só para render mais e baixar o custo. No fim das contas, a pergunta que fica é: quando uma bebida que parece tão familiar pode esconder uma ameaça mortal? Como é que a gente pode proteger a saúde de todo mundo? O que aconteceu no Brasil é um lembrete muito duro dos riscos que os mercados sem fiscalização trazem. Mostra que a vigilância, tanto do governo quanto de cada um de nós, é fundamental. No final, a informação e a conscientização são nossas melhores defesas.